Olá, meus amigos. Então, estão preparados para mais uma aula? Pois é. Então vamos lá, né? Hoje você vai aprender como fazer o título de uma redação. É uma polêmica, né? Eu sei que é uma das dúvidas constantes dos alunos. Geralmente me perguntam, professor, eu não sei fazer o título, como é que eu faço? No Enem é obrigatório colocar título? Então vamos observar, né? Nesta aula você vai aprender como fazer o título de uma redação de maneira boa, de maneira objetiva e principalmente de maneira criativa, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui nessa aula, por que eu tenho que usar o título na redação? Por quê? Primeira grande novidade, né? No Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, o título é facultativo, quer dizer, ele não é obrigatório, mas isso não significa que ele é proibido. Então o título, um bom título numa redação, é até mesmo uma estratégia para que o corretor possa ler seu texto e sinta-se impressionado pela sua escrita, pelo seu texto, né? É importante aprender a fazer título porque geralmente é cobrado em redações de outros vestibulares, como por exemplo da UPE, né? E em concursos públicos também é cobrado título, quando tem a prova de redação, né? E como eu já disse antes, pode ser uma ótima estratégia para chamar a atenção do corretor. Então vamos aprender? Características. Primeira coisa, o título é uma frase curta, poucas palavras. Geralmente é o resumo do que tem o texto, né? Fica o exercício aí para você observar. Tenta observar aí títulos de filmes, títulos de livros. Pode observar que não são frases muito longas, então é uma frase curta, né? A letra maiúscula só na primeira palavra, não precisa se enfeitar colocando letras maiúsculas em todas as palavras, como já vejo por aí, né? Obviamente, se for um nome próprio, vai ter que colocar a letra maiúscula, né? Mas geralmente a letra inicial maiúscula no começo da frase. Pode ser uma pergunta, professor? Pode. O título pode ser uma pergunta. É uma estratégia de chamar a atenção do leitor. O título ele enriquece o texto. Ele é um cartão de visita para a sua redação, né? E se for uma oração, professor, ou seja, ela tem um verbo. Se tem um verbo, eu coloco ponto final. Se não tem verbo, não há necessidade de colocar um ponto final, como vocês podem observar aqui no slide, né? Esses exemplos que eu dei aqui. Aqui eu tenho, aqui, ó, você pode observar aqui no slide, aqui é a folha da redação do Enem, mais ou menos parecido. Uma vez eu vi um aluno escrevendo o título, ele viu que não tinha um lugar especial para colocar o título, colocou o título acima da linha. Não. Como no Enem é facultativo, então o título onde fica? Na linha 1. Aqui, ó, ela está toda numerada, então na linha 1 você coloca o título. E aí a partir da linha seguinte você escreve o seu texto, certo? Mas coloca na linha 1. Na UPE, veja aqui ó, o modelo da UPE. Na UPE ele já vem uma caixinha especial para o título. Então nesse caso aqui, ó, é porque é obrigatório o título na UPE. Então você coloca o título, não precisa nem colocar centralizado não, coloca aqui ó, no cantinho aqui ó, no cantinho aqui você título, é porque o título do texto está aqui, você coloca, ok? Então, na folha de redação da UPE vai ter lá obrigatório colocar o título, então você coloca lá, tá? Dá uma pausa aí. Muito bem, gente. Então, a gente já entendeu características do título, da redação, a gente já viu alguns detalhes. A partir de agora, eu vou dar algumas dicas. São 5 dicas de como você fazer um título criativo. De como fazer um título de maneira criativa. Porque, geralmente, alunos que não estão muito acostumados com escrever redação, aparece lá com tema, vamos supor, a paz no mundo, aí coloca como título A Paz. Né? Fica um título que não é muito criativo. Porque geralmente alunos têm dificuldade de diferenciar o tema do título e são coisas distintas, diferentes. O tema é o assunto do texto. O título é o nome que você dá a seu texto. Percebeu? Vou dar até um exemplo que eu vi uma vez. Para ficar mais claro, eu tive que citar esse exemplo em uma outra aula. Eu ganhei uma vez um CD que todas as músicas do CD falavam sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. O título do CD era Canções de Paz. Então, qual era o assunto de todas as letras? A paz. Agora, os títulos das canções eram diferentes. Tinha uma música lá que o título era A Paz Começa em Mim, outro era
Um Sonho de Paz, outro era A Paz Vem de Deus, enfim. Cada música tem o seu título, porque é o nome da obra, percebeu? Então o tema é o assunto do texto, o título é o nome do texto, certo? Então, para fugir do óbvio, para que sua redação ganhe pontos, para que sua redação impressione o corretor, é interessante que tenha títulos criativos. A primeira dica, tá aqui no slide, é você brincar com frases ícones. O que é isso, professor? Olha, geralmente nós temos frases que são icônicas, frases que são muito conhecidas, certo? Por exemplo, essa primeira que eu coloquei aqui, ó, ser ou não ser, eis a questão. Essa frase é do William Shakespeare, escritor inglês, certo? Está lá no livro Hamlet, isso, Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. É uma frase muito conhecida. Olha o título que eu coloquei aqui, que foi até tema da minha redação, quando eu passei no concurso do Estado, o tema, como era uma prova para professores, o tema da redação é falando sobre o ensino de gramática na sala de aula. O título da minha redação naquela ocasião foi Ensinar ou não ensinar gramática? Dois pontos, eis a questão. Veja que eu coloquei um título baseado numa frase icônica, uma frase ícone, uma frase que é conhecida. Né? Você pega uma frase de um escritor, Euclides da Cunha, o sertanejo antes de tudo forte. E aí tu vai fazer uma redação falando sobre a juventude. Então a juventude é antes de tudo forte. Veja que você pode modificar a seu prazer para que o texto ganhe uma perspectiva inovadora e que chame a atenção do leitor. Outra dica interessante aqui, ó, tem algumas músicas, letras de músicas, que são muito conhecidas. Tem uma música, se eu não me engano, de Geraldo Vandré, que diz: para não dizer que não falei das flores. Veja, é uma frase, o título dela é muito interessante e ela é muito conhecida, né? Então, você poderia colocar, se o tema fosse bullying, para não dizer que não falei do bullying, para não dizer que não falei da fome, enfim. Você pode modificar uma frase famosa colocando o tema ali que você vai dissertar, ok? Segunda dica. A segunda dica é a técnica dos dois pontos. Professor, que técnica é essa? Essa aqui eu acho que é a dica mais simples e acho que ela é quase que infalível. Se você souber dominá-la, você vai conseguir fazer títulos interessantes. Consiste nesse esqueminha aqui, ó. É a síntese mais dois pontos mais o principal argumento. Vamos supor aqui um exemplo aqui, ó. O tema da redação é falando sobre o bullying. Claro que na banca lá não vai colocar bullying, vai colocar os efeitos do bullying no contexto escolar, né? O tema lá que está lá na banca. Então você coloca a palavra-chave, que é a palavra que resume o tema. Bullying, dois pontos, uma violência mascarada. Percebeu? Ó, é a palavra síntese, mais dois pontos, e uma frase que argumente principalmente. Ó, bullying, dois pontos, uma violência mascarada. Se o tema fosse fome, aqui outro exemplo aí, ó, fome, dois pontos, um problema sociopolítico. Percebeu? Então essa técnica é bem interessante. Você coloca a frase tema, resumida assim, a frase sintetizada, mais os dois pontos e uma frase que argumente, que seja o principal argumento. Ok? Vamos para a próxima dica. Terceira dica de como criar um título criativo. É o que eu chamo de título inesperado. O que é um título inesperado? É um título que ninguém espera. O corretor não vai esperar aquele título ali. E à primeira vista pode até parecer que ele não tem nada a ver. Mas com o texto vai dar significado a esse título. Vou explicar melhor como é que acontece. Você pode usar filósofos, escritores, personalidades. Você pode usar essas pessoas aí no seu texto, certo? E o texto em si, a sua redação, vai explicar melhor ao longo dele. Por exemplo, vamos supor que você está escrevendo a redação aqui falando sobre educação, né, sobre o ser humano. Então você escreveu lá na sua tese, na introdução, você colocou que o ser humano é resultado da educação que ele recebe em casa e na escola. Então você colocou isso lá na sua introdução. Que o ser humano é fruto de uma educação que ele aprende tanto em casa, na família, quanto na escola. Aí, lá no final do seu texto, você lembrou uma frase, uma tese de Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau. Rousseau dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Essa frase é bem conhecida, bem forte, bem impactante dele. Então vamos supor que lá na conclusão, depois que você deu a proposta de solução,
você fechou com essa citação de Rousseau, o título da redação ficaria como? Rousseau estava certo. Olha que criativo. Quando o corretor pega essa redação e lê Rousseau estava certo como título, ele vai se perguntar por que Rousseau estava certo. O longo do texto vai explicar por que Rousseau estava certo. Porque você tinha uma tese defendendo isso e você fechou sua redação citando uma frase dele. Aí o título da redação, Rousseau estava certo. Poderia ser Rousseau tinha razão, como você pode observar aqui no slide. Certo? Vamos para a próxima dica. A próxima dica é que você nunca vai começar a redação escrevendo o título, né? O título, apesar de ser a primeira coisa que você vê no texto, é a última coisa que a gente faz, certo? É a última coisa que a gente faz. Então o título, ele tem que ser escrito por último. Quando eu coloquei, ó, coloque o título que possa estar ligado diretamente à sua tese, ou até mesmo à conclusão do seu texto. Isso fica muito interessante se usar a dica 3 que eu acabei de falar. Supondo que você vai fazer uma citação para fechar o texto, o título fizer essa referência que está na conclusão. Então, como o título é a primeira coisa que o leitor vai ler, mas quando você estiver construindo seu texto, é a última coisa que você faz, para que justamente você possa escolher o título mais adequado a seu texto. Porque você colocar um título nada a ver também, você vai perder muitos pontos, não é isso? Quinta e última dica. Cabe no título também colocar uma frase subjetiva. O que é uma frase subjetiva? Uma frase que pode envolver uma figura de linguagem, uma metáfora, certo? Um paradoxo, uma hipérbole. Olha só um exemplo aqui. Um olhar especial sobre o bullying. Veja, é uma frase que ela não é objetiva, é uma frase até meio que poética, né? Claro que numa redação você não vai colocar frases subjetivas, mas o título pode, porque o título é uma forma, é uma estratégia de chamar a atenção do leitor. Então, ó, o mundo clama pela paz. Veja que tem uma figura de linguagem aqui, uma personificação, né? O mundo vai clamar pela paz. Quando eu falo o mundo aqui, eu quero dizer as pessoas clamam pela paz. Então, isso aqui fica uma frase boa para o título. No texto você não coloca uma frase subjetiva, mas o título pode colocar uma frase subjetiva. Percebeu? Então, gente, foram as 5 dicas de como construir um título criativo. Espero que vocês aproveitem bastante, que treinem suas redações e treinem fazendo esses títulos, tá bom? Até a próxima aula, um abraço, fica com Deus.